Advogado, esse paulista fez carreira política no Ceará. Aos 51 anos, ele já foi prefeito, deputado estadual, governador, ministro e 2 vezes candidato à presidência da República. Em 2002, inviabilizou sua candidatura ao Palácio do Planalto após uma série de destemperos verbais. Derrotado, apoiou o governo Lula. Foi ministro no primeiro mandato do petista. Hoje, diz estar mais maduro. Sinaliza que poderá disputar a presidência da República em 2010, mas não será tarefa fácil. Sua eventual candidatura perdeu força depois que o presidente Lula deu mostras de que apostará na ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ele é notícia. Ciro Gomes, deputado federal pelo PSB do Ceará. Deputado, boa noite. Obrigado por ter vindo dar essa entrevista. Boa noite. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor é candidato à presidência da República? Quem já foi candidato 2 vezes já revelou uma vontade, uma intenção. E eu tenho muita vontade de servir ao Brasil como seu presidente, como uma experiência que entre mandatos e dedicação à vida pública brasileira são quase 30 anos de vida decente, de passagens que foram úteis, eu acredito, para a população. E eu tenho vontade de discutir um projeto que eu procuro estudar no Brasil inteiro. Agora, quem também já tem essa experiência sabe que não se consolida uma candidatura a tal distância do processo. Então, posso ser, mas não necessariamente serei. Essa é a resposta. É só uma questão de vontade pessoal, né? Tem Exatamente, que se viabilizar politicamente. Claro. O senhor disse recentemente numa entrevista que a ministra Dilma não tem projeto e que falta a ela vivência política. A ministra Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, tem sido apontada como a eventual candidata do presidente Lula. Ele tem demonstrado preferência por ela. O senhor acha que faltam credenciais à ministra para ser candidata e eventualmente presidente? Esse é o problema do jornalismo brasileiro, muitas vezes, e felizmente há muitas exceções. Eu fui perguntado um conjunto de coisas e o camarada pega um pedaço de uma resposta e mistura com outra. Se você lê a própria entrevista, eu digo que ela é uma administradora sem par, é uma pessoa que tem todos os dotes para ser enfim, para ocupar qualquer posição na vida pública brasileira. Agora, evidentemente, isso não é problema, e eu inclusive respondo, ela não tem nenhuma experiência política. Isso não descredencia ninguém. Inclusive, eu complemento a afirmação. Mas falta um presidente da República, eu não? complemento a afirmação dizendo que nada que com algum esforço ela não possa suprir, dado que ela é muito decente, muito séria, muito inteligente. Agora faz falta, evidentemente faz falta. Na outra pergunta ele diz: mas o seu projeto, referindo a mim, não é igual ao da ministra Dilma? Eu digo: olha, na minha opinião, o debate brasileiro nesse momento está se caracterizando por uma luta vazia pelo poder. E isso vai fazer muito mal ao país. Quando o senhor fala luta vazia, é esse duelo que a imprensa retrata que seria meio fatídico entre PT e PSDB, claro. A Dilma e o Serra? Claramente isso, claramente isso. E o Brasil clama por um debate, porque, veja bem, o Brasil tem avançado muito, nós temos melhorado muito, mas na medida em que os inimigos, vamos dizer, caricatos, os inimigos claros foram derrotados, né, a ditadura, a inflação, o temor da esquerda alternar o poder no Brasil, esses são inimigos que morreram. Você hoje em dia tem uma questão mais sofisticada na política, e isso eu vejo no parlamento, quando a imprensa também realça a mazela, vamos dizer, moral, que não deve deixar de ser denunciada, mas o grande problema do parlamento não é a mazela moral, que é exceção, embora muito desagradável, é a hiperfragmentação da agenda. Você não tem. E aquilo hoje tem um monopólio do desenho institucional do país. Não há como resolver. Depois eu me pergunto, para propor uma reflexão no país, se a saúde pública vai bem. Não vai, é um desastre. E isso é da rotina do povo e é o custo dobrado de viver da classe média brasileira, que paga imposto e tem a obrigação de pagar plano de saúde porque não acredita na rede pública. A segurança não vai bem. A educação é uma tragédia. Então, veja bem, isso é culpa do Lula, estou criticando o Lula? Não, tudo está melhorando no Brasil. Mas nós não podemos sentar em cima, na minha opinião. Agora, quando o senhor fala em falta de projeto, quando a Dilma ela se propõe a ser uma candidata da continuidade, não é um projeto continuar o governo Lula? Ou falta um projeto estratégico, como o senhor chegou a dizer numa entrevista? O próprio governo Lula tem características que o tempo lhe impôs, né? Eu tive uma conversa muito engraçada com o presidente Lula, por quem eu tenho um grande respeito, grande carinho, grande admiração, e foi uma conversa muito engraçada. A gente estava tomando ali no fim de semana, na casa dele, que ele me convidou, e eu disse a ele que agradecia a Deus, não é, ter me mandado estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, amadurecer, envelhecer um pouco mais, porque não seria bom, não é,
uma pessoa tão jovem ter chegado como eu pretendia à presidência da República. Você está se referindo a 2002. A 98, mais 98, basicamente. E ele depois disse, eu sei o que você está dizendo, eu também agradeço todo dia a Deus não ter sido eleito em 89. Porque a política é essa circunstância. Então, veja bem, o Lula herdou uma situação crítica. O Brasil ia quebrar de novo em 2003. E havia interdições tremendas que o levaram a fazer uma inflexão tremenda naquilo que o PT representava, que ele próprio representava, para depois daquela carta aos brasileiros, refletir um certo pacto conservador para poder caminhar com coisas que foram muito importantes. A política do salário mínimo. Fiscal mais austera, né? Sim, mas a política do salário mínimo foi uma política para o povo, a política do Bolsa Família foi para o povo, a política de expansão do crédito, da disponibilidade de crédito, especialmente para a agricultura familiar, para a construção civil, que batem recordes no governo do Lula. Então é um ajeitamento. Agora, isto não é suficiente para o país. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte, nós temos que desenhar uma estrutura, essa na minha opinião, que tem um seguinte compromisso em relação à prioridade. O Brasil precisa crescer a economia e fazê-lo de maneira a cobrir os ganhos de produtividade, ou seja, a tradição moderna de tirar a gente e botar máquina para fazer as coisas, e a chegada dos jovens ao mercado de trabalho. Há uma razão de 2 milhões e 600, 2 milhões e 500, 2 milhões e 700 rapazes e moças chegam por ano no mercado de trabalho. Se o Brasil não crescer com suficiência para isso e de forma contínua, assim, isso nós estamos assistindo, stop, go, stop, go. Isso, o voo de galinha. Corre e para, corre e para. Então você tem determinados estrangulamentos que podem ser resolvidos. Outro dia um jovem jornalista cearense me entendeu completamente mal. Eu disse que o que me anima no debate com economistas é que eu vejo que o Brasil tem pelo menos 3 soluções para cada problema. Ele botou que eu tinha. Né? Não sou eu. O Brasil tem 3 soluções para cada problema. Na fisiografia, nós temos autossuficiência em petróleo, o pré-sal anuncia um ciclo de riqueza extraordinário, isso tem que ser ordenado, planejado, vinculado a determinados objetivos estratégicos. O Brasil tem a província mineral mais diversificada do mundo, o Brasil tem a biodiversidade mais generosa do planeta, nós temos água, nós temos terra, nós temos, enfim, matriz energética do terceiro milênio, o Brasil é exemplo, protagonista mundial. Não faz sentido que os brasileiros ainda sofram contradições. Mas o que o senhor mudaria na prática? Tem que Política mudar. econômica, não, por não exemplo. é você que muda, né? O presidente da República, na tradição autoritária brasileira, se atribui a ele a faculdade de... Né, poderes mágicos. Poderes mágicos. E por isso que eu chamo a atenção da questão da importância do parlamento. Agora, o presidente da República, de fato, tem uma capacidade de convocar e de formar aquilo que o Gramsci chamava de hegemonia moral e intelectual, ou seja, colocar a ideia, pautar o debate. Esta é uma iniciativa que o presidente pode ter. E o projeto que eu estou rabiscando há anos, né, andando por aí, conheço o Brasil inteiro, tem 3 blocos de tarefas. É evidente que eu não sei se o programa aqui cabe, mas eu tenho muita animação. Resumir, o primeiro bloco de tarefas é a ideia de consertar a equação da poupança do país. Que eu tenho para mim que esses 3 elementos do projeto que eu estou aprendendo aí com a inteligência do povo brasileiro é o que explica o êxito das nações civilizadas. Deixar claro para o telespectador, o brasileiro poupa pouco. Não é o brasileiro pessoa física, é o conjunto da sociedade. Forças econômicas ali. Não, você veja bem, quando Lula tomou posse, a gente mais ou menos comia, né, 87% de tudo que a gente produzia. Sobrava 13%. Isso é a poupança que você sobrava que nem 23. casa... Não, 13%. Quando o Lula tomou posse. Quando 87%. Não, quando o Lula tomou posse em 2003, o Brasil estava comendo 87% dos 100 que produzia. Sobrava 13%. Com o Lula isso melhorou, mas foi para 17%. Eu tenho um objetivo idealizado, naturalmente, de perseguir um nível de poupança interna de 25% do PIB. Aí tem as tarefas, como é que faz isso, porque o nível de poupança de um país é consequência dos arranjos institucionais que a política faz, só ela, ou deixa de fazer. Aquela ideia de mexer na Previdência tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Então, o movimento é no modelo tributário. Você tem um modelo tributário brasileiro, é extremamente injusto, ele cobra mais de quem trabalha, cobra mais de quem produz e cobra menos de quem especula e de quem incorpora especulativamente ganhos de capital e etc, etc. Isso, volto a dizer, não é o presidente da República que faz. Isso tem que ser um pacto, mas o presidente da República pode e deve propor. Induzir, né? Colocar o peso da força
legítima com que ele possa chegar à presidência da República, né, a serviço dessa tese. E o Congresso deve fazer as mediações necessárias, porque isso é uma guerra política de interesses. E, normalmente, assim, a minoria poderosa derrota as maiores.